Na San Diego Comic Con, o Kevin Feige anunciou diversas produções que farão parte das fases 5 e 6 da Marvel, e uma delas é a Echo, prevista para ser lançada no segundo semestre de 2023. Se você está curioso para saber quem é essa personagem, as suas principais aventuras e o que pode acontecer nessa série, venha conosco para descobrir o que vem por aí nesse spin-off que segue os eventos após a série do Gavião Arqueiro. Para começar, vamos relembrar aqui o que a gente já viu sobre a Echo no MCU. A Maya Lopez apareceu pela primeira vez lá no segundo episódio do Gavião Arqueiro, comandando a Tracksuit Mafia. We have them both. We have them. Ao longo da série, a gente consegue algumas informações sobre o passado da Maya. Por ser surda desde criancinha, o seu pai sempre se preocupou muito com a filha, evidentemente, mas ela estava se dando super bem no mundo. Ela já arrasava lá na escola, já conseguia derrubar um aluno de artes marciais muito maior do que ela, estava excelente. Mais tarde, enquanto o Clint Barton agia como o Ronin, ele acaba matando o pai da Maya, e quando o Ronin ressurge, a Maya também reaparece para tentar se vingar. No entanto, quem armou para que o Ronin matasse o pai da Maya foi o próprio tio dela, o Wilson Fisk, também conhecido como o Rei do Crime. E quando a Maya descobre isso... Sometimes family doesn't see eye to eye. Bom, isso é tudo que temos sobre a Echo no MCU. Para entender para onde a série solo dela deve ir, você precisa saber sobre a personagem nos quadrinhos. Eu já te adianto que muito provavelmente é por causa dela que o Demolidor e o Rei do Crime voltaram para as nossas telas. Talvez você não conhecesse a personagem antes de vê-la no MCU, mas a Echo é super bem relacionada com personagens que a gente já viu nas telas. Por exemplo, ela já assumiu o manto de Ronin nos Novos Vingadores e também teve um relacionamento com o Cavaleiro da Lua. Mas nesse vídeo a gente vai focar nas ligações dela com o Demolidor. A Maya Lopez é treinada ao longo da sua vida como uma arma mortal de Wilson Fisk, o Rei do Crime. Ela é conhecida por possuir reflexos fotográficos. Em outras palavras, ela tem a habilidade de copiar perfeitamente os movimentos de outras pessoas. Ou seja, a mulher é foda. Imagina poder copiar instantaneamente só de observar alguém que manja muito de artes marciais. Criada por David Mack e Joe Quesada, a personagem fez a sua primeira aparição em Demolidor 9, Parts of a Whole, lançado em dezembro de 1999. Na época, a Maya Lopez era o interesse amoroso do advogado Matt Murdock, mas a sua identidade secreta, a Echo, não era nada fã do Demolidor. Lá na HQ nós descobrimos que o pai da Maya era da nação Cheyenne e secretamente um executor da máfia trabalhando para o Rei do Crime. A gente pode dizer inclusive que os dois eram bons amigos apesar de empregador e empregado. No entanto, quando Wilson Fisk decidiu que o pai da Maya não tinha mais serventia para ele, o Rei do Crime decidiu executá-lo. É interessante ver que a cena da morte de William na série do Gavião Arqueiro é bastante parecida com a dos quadrinhos. Na HQ, quando a Maya encontra o seu pai, ele estende a mão para ela e deixa uma marca sangrenta no seu rosto. Isso inclusive se tornaria parte de um futuro traje da Echo. Continuando a história da Maya, o Rei do Crime tinha a garota como uma filha adotiva, mas ainda a usava como uma arma mortal para os seus fins. Foi ele quem apostou no treinamento e deu um propósito para a menina. Obviamente, um desses propósitos era matar o Demolidor, o arqui-inimigo do Rei do Crime. O Fisk disse para a Maya que o Demolidor é quem havia matado o seu pai, e então a enviou para matá-lo. Contudo, ela acabou descobrindo a verdade no meio da pancadaria e então passou a caçar o Rei do Crime, tendo ao seu lado o seu ex, o atual namorado Demolidor. Na série do Gavião Arqueiro, esse arco da Maya Lopez é muito parecido, mas sendo substituído pela figura do Clint Barton ao invés do Demolidor. Ainda assim, a história de Part of a Whole é importante para o futuro da personagem e também do tio dela. No último episódio de Gavião Arqueiro, quando a Maya supostamente
mata o rei do crime, nós temos uma adaptação extremamente fiel dos quadrinhos. O Wilson Fisk é baleado da mesma maneira, ali a queima-roupa bem no rosto, mas sobrevive e fica apenas ferido, ele fica cego por um bom tempo ali na HQ. Talvez seja essa a nossa resposta para como que o Vincent D'Onofrio vai continuar a aparecer no MCU. E como essa cena é adaptada fielmente dos quadrinhos, é muito provável que o caminho para o qual a Echo do MCU esteja indo seja a história da HQ de origem da Maya como heroína, chamada Vision Quest. Essa é uma história de descoberta da personagem e se passa justamente depois que ela descobre sobre a responsabilidade do rei do crime na morte do seu pai. A Maya sai de Nova York e viaja para o lugar onde seu pai vivia. Lá a gente conhece um lado cultural muito rico que a personagem traz, que é a sua origem como a nação Cheyenne. Apesar disso, é bom lembrar que essa HQ foi um tanto polêmica por misturar elementos das diversas culturas indígenas norte-americanas como se fossem uma coisa só, alguns disseram. Mas é tal série solo da Disney Plus, o que a gente já sabe? Primeiro que o elenco já confirmado é formado por Chesky Spencer, Tantu Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene e Zan McClernand. Quem assume a direção dos episódios é a dupla Sidney Freeland e Catriona McKenzie. Inclusive, ambas têm ascendência a povos indígenas de seus respectivos países de origem. Já sobre a trama, a sinopse liberada pela Marvel revela que a série vai seguir os eventos após Gavião Arqueiro. Ainda diz que, abre aspas, para seguir em frente, a Maya Lopez deve enfrentar seu passado, reconectar-se com suas raízes nativo-americanas e aceitar o significado de família e comunidade. Essa é justamente a premissa da HQ Vision Quest que a gente falou agora há pouco. Além disso, se a gente for partir do ponto de que, se não há corpo, o personagem não morreu, o Wilson Fisk do Vincent D'Onofrio ainda está vivo e deve voltar para a série. Até porque o personagem é muito querido pelo público para voltar só para essa pontinha que ele fez ali no Gavião Arqueiro, né? Para completar, alguns rumores sugerem que o Rei do Crime iria concorrer a prefeito de Nova York na série e estaria usando um tapa-olho por conta dos eventos finais do Gavião Arqueiro. Será que é mesmo por aí que vai o arco do personagem? E quando a sinopse se refere a aceitar o significado de família e comunidade, uma outra conexão que faria todo sentido acontecer em Echo é com o Demolidor. O personagem que está de volta oficialmente ao MCU em Mulher Hulk também tem laços o suficiente com Maya Lopez nos quadrinhos para justificar a sua aparição. E quem sabe até um romance com ela. Mas aí, depois desse resumão sobre a Echo / Maya Lopez, o que você acha que vai rolar na série solo da personagem? Escreva para mim aqui embaixo nos comentários. Echo chega em 2023 ao Disney Plus e, não sei de vocês, mas nós aqui no Omelete estamos muito empolgados. Até o próximo vídeo.